Olá, pessoas queridas, tudo bem por aí? Vânia Lobato aqui de novo, continuando nosso tema ansiedade num outro viés, que é o mesmo, mas que a gente pode ir fazendo algumas coisinhas a mais dentro dele. Antes de tudo, Vânia Lobato, canal da Interna Alquimia, onde a gente fala de natureza e todas as formas que a gente pode lidar com os nossos ritmos perto dos ritmos dela, adequando a nossa vida ao que é realmente natural para nós. Esse é um grande ponto que a gente vai conversar hoje. Então, desde sempre, ou desde muito tempo, que a gente nem sabe quando isso começou direito, a gente vem sendo programado para não sentir. Né? É melhor não sentir, é melhor a gente não fazer contato. Aquilo que a gente conversou outro dia, né, no último vídeo, que a gente faz tudo, mas não se conecta com o nosso sentir. E com isso a gente vai entrando nesse estresse, nessa coisa toda de não sentir, que a gente já conversou, e vai ficando meio robô. Então isso foi o tema do nosso último vídeo. Hoje tem até cola, gente, eu tô olhando ali porque tem cola. A gente não vê que a gente está seguindo padrões que foram estabelecidos para nós, em vez de serem padrões que são nossos, porque a gente não faz contato interno, então a gente segue tudo que o outro manda, a gente segue tudo que o do lado de fora, o externo, manda, e a gente não faz a menor ideia de internamente o que a gente realmente gostaria. E quando a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo? A gente está se desconectando mais ainda do nosso feminino e dos nossos ritmos naturais, porque o nosso ritmo natural tem feminino e tem masculino. Se você for uma mulher, mais ainda o ritmo do feminino fala mais alto. Independente da sua opção sexual, independente do gênero que você se diz ser, o ritmo feminino e masculino existem, estão dentro de você, tá? E isso faz com que a gente, quando a gente entra nesse ritmo maluco, a gente faz com que a gente negue o nosso feminino, faz com que a gente negue a nossa porção feminina. Nessa vida doida que a gente começou a viver, a gente, ainda por cima, nós mulheres, começamos a entrar numa certa competição com os homens. E aí a coisa complicou mais. Porque onde era para ter uma postura feminina, passa-se a ter uma postura que é masculina. Onde era para ter o yin, passa-se a ter o yang. É muito doido a gente pensar nessa forma, porque quanto mais a gente está na luta por alguma coisa, mais a gente está se afastando do todo. E o todo são as duas energias juntas. Então, a postura masculina é a postura que luta. É a postura que vai para a guerra, é a postura que quer briga, que quer discutir, que quer confronto. E a postura yin, que é a postura feminina, ela é mais receber, perceber, observar, introspectiva, mais para dentro. Quando a gente fica nessa postura muito para fora, muito agitada, muito estresse, tudo isso que a gente já veio conversando nos últimos vídeos, a gente perde essa conexão com o interno, a gente perde essa conexão com o yin. E a gente cai nesse lugar de briga, de luta, de tem que confrontar. Então tem a frase que eu acho mais engraçada, sei lá, se engraçada a palavra, mais estranha do mundo talvez. Lutar pela paz. Se você está lutando, você já não está em paz. Se você está confrontando, já não tem paz. Sabe, é uma coisa assim, muito estranha da gente parar e não observar como que as coisas do lado de fora vão tomando uma proporção esquisita e a gente não percebe isso. A gente vai entrando nesse rolo sem perceber que o que a gente está fazendo quando a gente faz isso é sair da paz, é sair do feminino, é sair do yin, quando a gente entra nesses confrontos. E quando a gente resolve confrontar o masculino, né, competir com os homens, a gente está fazendo o quê? A gente está deixando nós mulheres de sermos a energia feminina que nos rege. E a gente passa a fazer o quê? Confrontar o mundo da forma que os homens confrontam. A gente passa a lidar com a vida e com o mundo do jeito que os homens lidam. E isso é totalmente antinatural, porque a gente não é homem. Nós, mulheres, não somos homens. Nós não deveríamos estar nesse lugar de confronto com eles pela vida lá fora.
Eu não estou falando que a gente não pode trabalhar, que a gente não tem direito aos mesmos salários, ao mesmo... Não. Se foi isso que você pensou, não é isso. É só que a gente pode fazer tudo isso na postura Yin. A gente tem os dois lados, Yin e Yang dentro de nós. O Yin pode ir na frente e o Yang dá esse suporte. O Yang está junto para a gente poder fazer, trazer para o mundo todas as coisas concretas que a gente precisa. Claro, a gente precisa do Yang, mas a gente não precisa competir. E quando a gente começa nessas competições, seja dentro, né, um lado nosso que não deixa o sentir acontecer, não deixa aparecer, ou seja, o lado Yang prevalecendo, a gente começa a se perder do nosso natural, a gente começa a se perder dos ritmos naturais. E quando a gente está fazendo isso, a gente está realmente se desconectando daquilo que realmente importa para nós, porque a gente não está na nossa natureza, entende? A gente precisava ter primeiro em nós a natureza nossa, aquilo que é nosso, aquilo que é o importante, como eu falei no último vídeo, aquilo que a gente porta em nós. Então, se a gente não está atento para nós, o que é importante, se a gente está só do lado de fora e se a gente está fazendo tudo contra o ritmo natural que o nosso corpo pede, ansiedade. Caímos de novo na mesma história. E o que a gente pode fazer para voltar para isso? Natureza. Gente, vocês vão me ouvir falar disso até enjoar. Ou a ficha vai cair ou vocês vão enjoar de mim. Mas é isso, sabe? Quando a gente pega uma semente de uma laranja e a gente põe ela no chão, no dia seguinte a laranjeira está crescida e dando laranja? Não tá. A gente precisa de ritmo. A gente precisa conseguir fazer as coisas dentro de um ritmo. A ansiedade mostra que essa epidemia de ansiedade que está nesse mundo mostra que a gente está vivendo as coisas fora do ritmo, que a gente está se impondo um ritmo que a gente não dá conta, mas não só se impondo um ritmo que a gente não dá conta, mas também se desconectando daquilo que é o nosso natural, que é a energia Yin e Yang trabalhando juntas e não uma competindo com a outra. Percebe? Deixa eu ver minha cola. Percebe que isso é completamente impossível de dar certo? Concorda que não tem jeito da gente viver isso de uma forma boa, assim, que a gente vai ficar bem? Não tem jeito. Não dá pra gente sair do ritmo e achar que a gente vai conseguir fazer as coisas e tá tudo bem, que não vai ter um prejuízo. Então, por isso é que, de novo, a gente precisa voltar pro nosso corpo, porque senão a gente se enfraquece. A gente vai perdendo força, a gente vai perdendo energia, a gente vai perdendo o ânimo. Por isso tanta ansiedade, por isso tanta depressão. A gente está se cobrando a ser uma coisa que a gente não é. A gente está saindo do que é o natural para virar uma coisa que não é verdade para nós, do que é a nossa verdade. A gente continua seguindo padrões que são externos. E aí a gente começa a perceber coisas que a gente vai observando, que às vezes até os filmes mostram. Outro dia eu estava vendo um filme com o Roberto que chama Os Substitutos. O filme é muito doido, acho que ele é de 2009, ele é um filme mais antigo. E ele é um filme em que as pessoas criam, né, um cara cria uma robótica lá, uns robozinhos que substituem as pessoas com assim, a característica física da pessoa toda perfeitinha, corpo perfeito, cabelo perfeito, você não reconhece quando você vê o filme que aquilo é um robô. E a pessoa mesmo fica em casa, deitadinha, com um negócio assim no olho, e ela vai comandando o robô, fazendo as coisas por ela do lado de fora. A ideia era que isso ia fazer as pessoas ficarem mais protegidas, porque se acontecesse alguma coisa do lado de fora, seria só com os robôs e elas estariam dentro de casa preservadas. Claro que isso não deu certo. E é claro que as pessoas que estavam dentro de casa, completamente desconectadas de qualquer coisa que seja natural, viraram umas múmias, assim, viraram umas... Nossa, horrível as expressões delas. Mas o que é mais importante nesse filme, porque o Roberto quis me mostrar isso, para mostrar assim, uma tendência que está existindo, dessas coisas meio inteligência artificial, essas coisas que eu não sou muito ligada, que eu não entendo muito, ele quis me mostrar para eu entender um pouco mais sobre isso. Mas de verdade, o filme não me mostrou uma coisa futura, o filme me mostrou hoje. Porque o que a gente faz hoje é a gente sair de dentro de casa, deixar do lado de dentro a nossa essência e mostrar um papel ali do lado de fora. Quando a gente está aqui na rede social, a gente que está aqui fazendo vídeo e falando no Instagram ou em qualquer outro lugar, a gente está aqui fazendo um papel.
A gente está realmente trazendo uma versão nossa para aquilo ali. Ok, mas essa versão precisa ser perfeita o tempo todo? A gente precisa o tempo inteiro se mostrar perfeito para todo mundo, como se a gente não tivesse problema, como se a gente não desse conta das coisas, aliás, como se a gente desse conta de tudo, como se a gente fosse a perfeição? Ou a gente precisa olhar para a gente do lado de dentro e do lado de fora da mesma forma? Claro, senão você tem papéis que você representa. Uma hora você é pai, outra hora você é mãe. Aliás, não dá a mesma pessoa ser pai ou mãe. Mas tem pais que são mães e tem mães que são pais, ok. Mas não é isso. Tem hora que, vamos pensar nós mulheres, tem hora que a gente é filha, tem hora que a gente é mãe, tem hora que a gente é irmã, tem hora que a gente é tia, tem hora que a gente é profissional, tem hora que a gente é o que for. Claro, são momentos diferentes e a gente vive situações diferentes. Mas se a gente se perder de quem a gente é e em cada papel desses a gente ser um robozinho daqueles que tá no filme, a gente se perdeu do natural. Entende que você pode viver todos os seus papéis, ser tudo que você acha que você precisa ser, sem se perder de si mesmo, porque você sabe quem é você ali dentro daquilo? Esse é que é o ponto. A gente não se perder de quem a gente é e misturar com as coisas do lado de fora de uma forma tal que a gente se perca de quem a gente verdadeiramente é, do que é realmente a nossa essência. A gente estar onde a gente estiver com presença e sabendo, eu sou essa pessoa. Eu posso até demonstrar alguma coisa aqui para essa pessoa que está aqui na minha frente, que eu não tenho uma intimidade para chegar para ela e despejar todos os meus problemas. Claro, a gente não vai fazer isso. Mas eu sei o que eu estou sentindo. Esse é o ponto, que a gente saiba o que a gente sente, que a gente perceba o que o nosso corpo precisa, que a gente consiga se conectar com a vida do jeitinho que a natureza é. Que a flor, ela se mostra para qualquer um do jeito que ela é. E ela não perde a essência dela. Se uma árvore está ali, ela tem raiz para todo mundo. Ela não se perde de quem ela é. E se ela for cortada, ela brota de novo. E se ela for arrancada, ela vai aparecer em outro lugar, porque a essência está preservada. Isso que a gente precisa ter com a gente. Preservar a nossa essência natural. Nós somos seres naturais e a gente precisa viver essa naturalidade. A gente precisa viver natureza, porque senão a gente vai acabar adoecendo mais do que já está adoecendo. E isso vira tudo aquilo que a gente já conversou em outros vídeos sobre o sistema imunológico. Quanto mais distante a gente está do que a gente sente de quem a gente é, mais o nosso sistema imunológico se enfraquece, e isso é assunto para um próximo vídeo. Mas entendem? Percebem que a gente precisa ser quem a gente é e a gente estar onde a gente estiver com a nossa presença, com a presença da nossa essência, e não aquele robozinho do filme lá vazio que tanto faz. O que está acontecendo, o que está deixando de acontecer? Presença. Natureza, gente. Natureza é a nossa saída. Natureza e feminino. No Conversando com Deus, ele fala que a resposta para qualquer pergunta é amor. Para mim, a resposta para qualquer pergunta é natureza e feminino, porque está conectado com amor. As três coisas juntas nos trazem para a gente de volta e nos fazem ser quem a gente nasceu para ser. Porque isso que a gente virou não é quem a gente nasceu para ser. A gente não é um ser ansioso. A gente é um ser que tem raiz. E se a gente tem raiz, a gente não precisa da ansiedade. Ok? Beijocas de luz. Espalhe o vídeo, gente. Coloque esses vídeos para correr, para as pessoas começarem a trazer um pouquinho mais dessa conexão. Perceberem um pouco mais disso, sabe assim, de como a gente está perdendo as nossas raízes. Como a gente está se desconectando de quem a gente é. E como isso pode nos adoecer. Ok? Beijoca de luz, gratidão por você estar aqui comigo. Sempre muito bom estar aqui para falar com vocês. Beijocas.